Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, nesse vídeo eu inicio uma nova série que se chama Comentando o Código. E nessa série, galera, em vez de ensinar o passo a passo para vocês como vocês podem estar criando o código, eu vou comentar o código com vocês, certo? Vou comentar linha por linha do código com vocês, para vocês poderem entender melhor como funciona o código. E se vocês quiserem, vocês podem estar replicando aí na casa de vocês, certo? E hoje eu vou demonstrar para vocês, como início dessa série, um chatbot que eu criei, certo? Ele não tem grandes funções, ele não usa machine learning, ele não tem grandes coisas especiais, porém é um chatbot bem bonitinho e eu gostaria de compartilhar com vocês. E bem, de início você pode ver que o nome dele é Claro, certo? Eu que mesmo que escrevi tudo isso aqui com esses tracinhos, certo? E aqui eu tenho um menuzinho para escolher, e para escolher eu vou conversar com ele, então eu coloco 2. Ele pergunta meu nome, eu respondo, meu nome é RC, e olha só o que ele faz. Seja bem-vindo, RC. Eu sou o seu chatbot Claro. Estou aqui para conversar com o Volt. Repare que ela tem uma síntese de voz, então ela me responde, certo? Então tudo que eu coloco, então ela fala comigo em vez de só printar aqui na tela o que ela deveria mostrar, o que ela tá falando. Ela responde comigo, ela fala comigo. É bem legal. Ela fala com um pouquinho de sotaque realmente, mas acontece, certo? Eu não consegui resolver esse problema. E ela conversa com você, por exemplo, você coloca oi, Tudo bem? ela me responde tudo bem, eu coloco tudo sim Que legal. e mostra. E ele fala que legal e vai mostrando aqui tudo que ele tá falando, certo? E pra sair é só eu colocar um tchau. É só colocar um tchau e pronto, ele sai do programinha. Ele sai do modo conversação e para sair do programa é só colocar 4, tá bom? E eu vou estar mostrando esse código para vocês hoje, certo, galera? Então vamos lá. Então, galera, eu já estou aqui no código do meu chatbot. E bem, eu vou começar falando com vocês aqui que eu fiz a importação de 2 módulos aqui do Python, certo? O primeiro módulo que eu importei foi o sleep, certo? Então, do time, eu importei só a função sleep. E o segundo módulo que eu importei foi o PyTTSX3, que é basicamente o que faz o nosso chatbot falar, tá bom? Aqui tem as funções do código, eu já vou explicar elas para vocês, mas vamos começar aqui pelo básico, onde aqui eu escrevi aqui Claro, bem grandão, que é o nome do nosso chatbot, certo? Coloquei Claro, eu que coloquei, né, como eu mesmo tinha dito lá na demonstração do programa, eu mesmo que escrevi letra por letra aqui com esses tracinhos, certo? Mas isso aqui pouco importa, vamos direto pro código, certo? Então no código, a primeira coisa eu inicio aqui com while true, certo? Que é o código principal. E todo o código está indentado dentro desse while true, como você pode estar vendo, certo? E bem, a primeira coisa que eu fiz foi configurar o meu chatbot, ou foi configurar a síntese de voz do meu chatbot, certo? Então eu criei uma variável chamada de engine, né? De robô, certo? Eu configurei ela aqui com SAP5 e coloquei aqui para ela falar em português, certo? Para ela colocar aqui Brasil, o idioma dela, certo? E depois disso a gente tem um menuzinho, então eu configurei. Depois a gente tem um menuzinho aqui de código, onde a pessoa ela vai poder escolher qual opção ela vai querer, certo? Então 1 para instruções, 2 para conversar, 3 para adicionar novas palavras barra frases e 4 para sair. E aqui embaixo a gente tem a variável escolha, certo? Onde vai receber um número. No caso aqui é um inteiro, certo? E bem, se a escolha igual a 1, como esse if aqui já mostra para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele vai mandar instruções sobre o Claro, certo? Que é o nosso chatbot. E aqui ele mostra, para bom uso do Claro, tananã, 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 não tem nada de muito especial aqui. Não tem muito de especial aqui, ele só está explicando como que você pode estar interagindo com ele de melhor forma, certo? Então ele fala, procure não xingá-lo, procure respeitar normas gramaticais, escreva tudo em minúsculo, certo? Então é isso aqui que essas instruções fazem. Eu coloquei um sleep de 7 segundos e para ele voltar para o código principal, para ele voltar para o while true, e voltar para o menuzinho, certo? Depois a gente tem a opção 2, que é para conversar. Eu já vou demonstrar ela para vocês. Primeiro eu vou mostrar a opção 3, que é para adicionar novas palavras e barra frase, certo? Basicamente, o que a opção 3 ela faz? Bem, a opção 3 ela é muito simples. Ela primeiro recebe uma variável chamada frase, que é uma string, e pergunta qual frase e palavra eu devo aprender, certo? Aí eu coloquei aqui tudo lower.strip. O que seria o lower.strip? Primeira coisa, ele vai deixar todo mundo em minúsculo, certo? Então tudo que a pessoa digitar, ele vai deixar em minúsculo. E o strip, né, ele vai tirar todos os espaços que tem à direita e à esquerda do nosso chatbot, porque eles fazem muita diferença aqui no nosso chatbot, certo? Porque uma coisa é a pessoa digitar oi, outra coisa é a pessoa digitar espaço oi, certo?
Então tem uma diferença muito grande e vocês já vão entender o porquê. Bem, segunda coisa, a gente tem aqui a resposta, certo? E aqui a variável resposta, ela vai receber outra string que pergunta o que ele deve responder, certo? Então, o que é a palavra que ele deve aprender e depois o que ele deve responder. E aqui eu coloco o mesmo esquema de lower.strip, certo? E aqui eu já chamo a primeira funçãozinha do código, que é o retorno dicionários, que recebe os argumentos frase e resposta, certo? Vou mostrar pra vocês esse retorno dicionário, essa função. É uma função muito simples. Primeira coisa, ele cria um arquivo txt, ou ele abre o meu arquivo txt que eu criei. O arquivo txt, no caso, que eu digo é esse aqui, galera, certo? Como você pode estar vendo, esse aqui é o txt onde está salvo tudo que o meu chatbot sabe, tá bom? Bem, ele abre o arquivo aqui por A, certo? Para append, leitura, ou para append, que é para adicionar novos ingredientes na nossa conversa.txt. E bem, aí ele vai colocar a.escrever frase 1, certo? Então ele vai escrever a frase 1, então que é a pergunta, certo? Então ele coloca aqui, tipo, ele vai se a pessoa na função 3, aqui na variável frase, ela colocar oi, ele vai escrever aqui. Ele vai escrever aqui oi, certo? Futuramente, ele vai escrever o igualzinho, ele vai escrever um igual, como você pode estar vendo aqui. Ele escreve um igual. Depois ele escreve um espaço em branco, como você pode estar vendo, o espaço em branco que está aqui. E depois ele escreve também a resposta, certo? O que ele deve responder com a barra N aqui para ele pular uma linha, depois ele dá a.close. Então ele vai escrever tudo isso aqui. Então a pessoa ela vai editar. Então a frase da pessoa vai ser oi e ele tem que responder tudo bem, certo? Então ele adiciona aqui. Eu posso adicionar quantas palavras eu quiser, certo? Eu vou demonstrar para vocês eu adicionando aqui uma vez. Vou executar o código e eu vou colocar aqui, create para adicionar novas palavras. Aí ele pergunta, qual frase barra palavra devo aprender? Eu vou colocar aqui, ele deve aprender que, e ele deve me responder u. E ele coloca, aprendido com sucesso. Agora se você ir lá no nosso arquivo txt, você pode ver que tem aqui que é igual a u, certo? Então ele aprendeu que quando a pessoa digita aqui, ele tem que responder u, certo? Então é muito simples essa funçãozinha, a função 3, a escolha igual a 3 do nosso código. Depois a gente tem escolha igual a 4, certo? Escolha igual a 4 é para encerrar. É para encerrar nosso programa, então é 4 para sair. E aqui eu coloquei, né, bonitinho, print encerrando, 3 pontinhos, sleep de 0.5 segundos, print encerrado e dá um break no código e vai quebrar esse while true. E vai parar de executar o código, certo? Depois a gente tem escolha. Depois eu criei aqui um verificador. Se escolha for maior ou igual a 5, certo? Ele coloca print opção inválida, certo? Porque não tem opção 5, nem opção 6, opção 7, não existe essas opções. Então ele vai colocar a opção inválida, certo? Mas vamos parar de falar sobre isso agora, porque eu tenho certeza que vocês devem estar mais curiosos. A função que vocês estão mais curiosos em aprender é a função 2, que é para conversar, certo? Aqui é o if mais longo que tem aqui no código, certo? Mas eu vou explicar ele aqui linha por linha para vocês. Bem, primeira coisa, ele dá um print aqui perguntando qual é o seu nome, certo? E depois a gente responde aqui na variável nome, uma string, e vai colocar aqui o nome, certo? E depois ele vai falar aqui, seja bem-vindo, e vai colocar o nome da pessoa. Então se a pessoa digita Pedro, ele vai colocar seja bem-vindo, Pedro. Ele vai falar isso, certo? Como vocês viram na demonstração. Quando eu coloquei RC, ele colocou seja bem-vindo RC. Antes, galera, eu tava usando assim, eu tava colocando print seja bem-vindo, nome, certo? Ele tava printando na tela isso, o seja bem-vindo. Agora ele tá falando, certo? Depois eu dou um run and wait, certo? Pra ele executar. E eu dou um sleep de 0.2 segundos. Aí depois eu coloco para o em.6, certo? A engine para dizer: oi, eu sou seu chatbot Claire, estou aqui para conversar com você, certo? Aqui no caso ele fala Volt, né? Ele não fala você, eu não sei porquê, mas enfim. Depois eu coloco run and wait e ele executa, beleza? Bem, segunda parte aqui do código a gente tem o while true. Nesse while true, galera, é a segunda parte do código onde vai estar dentro tudo que ele vai saber, né? Como ele vai conversar com a gente. Primeira coisa, ele vai na variável A, ele vai armazenar o open arquivo txt. Ele vai abrir o arquivo txt conversa, certo? E esse arquivo txt, ele tá aberto para leitura, certo? Então a pessoa não pode, então ele só tá aberto para leitura aqui no read, certo? E bem, agora vamos para a segunda função do código, certo? Que é o def cria matriz.
Então eu coloquei uma variável macris1, recebe um cria macris, e cria macris, ele funciona dessa forma aqui, essa função, certo? Essa função ela vai receber número de linhas, número de colunas e o valor, certo? Para criar essa macris. Esse aqui é um código que eu peguei da internet, certo, galera? Pra tá criando essa macris, é um código bem útil, eu peguei ele da internet, tá? Você pode dar uma analisada aqui nele depois, se você quiser. Você pode estar vendo aí que é bem simplesinho, essa função, certo? Eu não vou perder muito tempo explicando ela, certo? Bem, ele vai criar uma macris de 100 linhas, 2 colunas e espaço branco, certo? 100 linhas é para ele armazenar tudo que ele sabe e 2 colunas que é para isolar a resposta da pergunta, certo? Vocês vão entender melhor. Bem, segunda linha, eu coloco aqui n igual a 0, certo? N igual a 0, então eu declarei uma variável e dei o valor de 0 para ela. E depois agora eu vou ler tudo que está escrito em arquivo, eu vou ler tudo que está escrito em conversa.txt, certo? Então tudo que está aqui dentro ele vai ler. E como que ele vai ler? É muito simples. Então for linha em A, então para cada linha em A ele vai ler. Ele vai ler o seguinte, ele vai ler e vai, primeira coisa, ele vai ter que isolar esse igual, certo? Você pode ver que ele tem um igualzinho aqui que aparece. E a primeira coisa que eu quero fazer é isolar esse igual da resposta e da pergunta. Então eu coloco linha 1.find igual, certo? Então ele vai procurar o igual dentro da linha 1. Então ele tá lendo aqui a primeira linha, certo? Então ele tá lendo a primeira linha que é o igual, tudo bem, certo? Então ele vai ler. Ah, beleza, o igual ele tá na posição 2, né? Porque o O é o 1, o O é o 0, o I é o 2, é o 1. Oh, eu tô me confundindo, desculpa galera. O O é a posição 0, o I é a posição 1 e o igual é a posição 2, certo? Então ele vai ver onde que tá o igual e vai me retornar isso. E a gente vai usar isso porque é muito importante pra gente isolar a pergunta da resposta, certo? Pergunta de linha 1. A pergunta, então, a variável pergunta vai receber a pergunta que a pessoa digitou, certo? Então, da posição 0 até o igual vai ser a pergunta, certo? Então ele vai pegar da posição 0, que é o O, até o igual. O igual aqui é um pouquinho antes, então ele vai pegar só o oi, certo? Então a gente já isolou a pergunta, agora tem que isolar a resposta. Para isolar a resposta é a mesma linha de raciocínio. A gente vai colocar igual mais 1, certo? Para ele pegar uma posição acima do igual e vai até o final, para ele isolar a pergunta. Então ele vai pegar tudo bem, certo? Beleza. Bem, agora aqui na macris, então agora a gente está na variável macris1, que a gente criou aqui em cima, vocês lembram aqui na função, certo? Macris1. Então macris1 na linha N, na coluna 0, vai receber a pergunta, certo? E macris1 na linha N e na coluna 1 vai receber a resposta, dessa forma, certo? Depois a gente vai colocar N mais igual a 1, certo? Beleza. Bem, agora a gente vai vir aqui para conversa, certo? Conversa é o que o usuário vai digitar, então vai uma string e coloca aqui, digite aqui, certo? Isso aqui vai estar em .lower e .strip. O lower é para deixar tudo minúsculo e o strip é para tirar todos os espaços que tem à direita e à esquerda. Porque, como eu disse, uma coisa é a pessoa digitar oi e outra coisa é a pessoa digitar espaço oi, certo? Então são duas coisas bem diferentes e a gente tem que resolver esse problema, beleza? E bem, agora eu coloquei uma condição aqui, bem curtinha, se conversa igual a tchau ou conversa igual a tchau, só que com T maiúsculo. Nem precisava colocar esse T maiúsculo aqui, certo? Porque ele já tá colocando tudo em lower, mas eu acabei deixando. Mas de qualquer forma, print, ele vai dar um print tchau e vai dar um break aqui no while true e vai voltar pro menu principal. Certo? Bem, depois lembra que a gente declarou aqui a variável N. Agora eu vou redeclarar ela como valendo 0 de novo e aqui eu faço um tratamento de erro, certo? Então eu coloco um try aqui. E nesse try é muito simples, a gente coloca um while true. E nesse while true é o seguinte: se conversa estiver igual, se conversa foi igual a igual, então se conversa foi exatamente igual a macris na linha N, na coluna 0, que é a pergunta, ele vai dizer pra mim, certo? A engine vai dizer pra mim, ele vai dizer macris na linha N, que é 1. E na coluna 1. O que significa isso? Significa basicamente o seguinte, galera, que ele vai digitar, ele vai imprimir a resposta pra gente, certo? Porque a resposta. Então como assim a resposta? Lembra que a gente isolou a resposta aqui na macris na linha N, coluna 1? Então é o que ele vai mostrar pra gente. Então ele vai pegar o correspondente aqui da linha de pergunta e vai mostrar o que correspondente na linha de resposta. Vai dar um run.wait e depois ele vai dar um print nessa macris. Beleza? Só pra a pessoa, se a pessoa não entender o que o chatbot diz, ele deixa printado ali na tela. E depois eu dou um break. Certo? Se agora por acaso a conversa não for igual
a matriz na linha N. Na linha N, coluna 0, ele vai dar N mais igual a 1, que significa N mais igual a 1. Basicamente ele vai somar 1 no valor de N e vai executar o while true. E vai executar o while true até ele achar. Até ele achar o que a pessoa digitou. Só que é o seguinte, se a pessoa digitar algo que não está dentro de conversa.txt, se a pessoa digitar algo que não está aqui dentro, o chatbot ele vai dar erro, certo? Vai dar um erro falando que a matriz dela tá fora do índice dela. Fora do índice. E bem, como que a gente poderia resolver esse problema? Aí que entra o accept, né? A gente colocou o try, tem que colocar o accept. Então se ele não encontrar de forma alguma o que foi escrito, então ele vai colocar assim: print, desculpa, eu não entendi o que você disse, gostaria de adicionar nova palavra barra frase no meu sistema. Aí tem a variável sim ou não, e sim ou não recebe uma string e vai colocar ponto upper, certo? Para deixar tudo em maiúsculo e vai pegar a primeira posição. Certo? Então se sim ou não igual a S, ele vai repetir o que estava aqui dentro de escolha igual a Crazy. Vocês lembram que estava aqui? Onde ele vai perguntar a frase, vai perguntar a resposta, vai chamar o dicionário e vai colocar aprendido com sucesso. Se a pessoa ela colocar que não, ou qualquer outra coisa, ele vai colocar ok e vai ignorar. Vai ficar sem aprender, certo? Então o nosso chatbot ele aprende enquanto conversa com a gente. Eu vou demonstrar isso pra vocês, certo? Então eu vou colocar 2 pra conversar. Meu nome é RC, vamos esperar ele falar, né? Porque tem todo o lololô dele. Seja bem-vindo, RC. Eu sou o seu chat Claro. Estou aqui para conversar com o Volt. Tá, beleza. Agora supomos que eu digite oi. Tudo bem. Ele entende e coloca tudo bem, porque tanto que tá aqui na primeira linha do arquivo txt. Oi igual tudo bem, certo? Só que é o seguinte, se eu digitar algo que ele não conhece, se eu por exemplo digitar Y, ele vai colocar: desculpa, eu não entendi o que você disse, e depois vai colocar: gostaria de adicionar frase barra palavra no meu sistema? E eu vou colocar assim: eu gostaria de adicionar. Aí ele pergunta qual frase eu devo aprender, coloca o Y. O que eu devo responder? Deve responder R. Aí ele coloca aprendido com sucesso, certo? Agora se eu digitar Y, ele vai lá e vai colocar R. E vai responder R pra mim, certo? Então é bem, muito simplesinho esse negócio. Opa, tem que atualizar aqui no conversa txt, pronto. E vai colocar Y igual a R, certo? Então ele adiciona pra gente. Certo? E basicamente esse é todo o código que comentado com vocês, certo? Eu fiz isso na intuição de deixar o vídeo um pouquinho menor, certo? Ser um pouquinho mais leve pra vocês assistirem o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado no código, vocês podem colocar aí nos comentários, certo? Que eu vou tentar explicar pra vocês eu vou tentar explicar pra vocês a dúvida, né, em qualquer parte que vocês ficaram. Se vocês quiserem replicar vocês podem estar replicando de boa, sem nenhum problema, certo? E eu vou deixando o vídeo por aqui, certo, galera? Um grande abraço, fiquem bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deem like no vídeo se vocês gostaram, deem dislike se vocês não gostaram, escrevam por que vocês não gostaram e comente qualquer dúvida que tem nos comentários, certo? Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, certo? Um grande abraço.